Esse que é o problema. O lado visível atrai, mas o lado invisível afasta e ordena o cristão. Um desses Com objetivos? certeza. O primeiro livro é do Papa da Maçonaria, com um agravante. A Igreja Católica troca de Papa de vez em quando. A maçonaria só tem um, Alberto Pike. Esse livro chamado Moral e Dogmas, que é a Bíblia da maçonaria, esse livro tem instruções que são atreladas ao feiticismo, são atreladas ao ocultismo e, consequentemente, não poderiam permitir que um cristão, servo de Jesus Cristo, estivesse em pé de igualdade. Foi a razão pela qual eu deixei a maçonaria, por convicção. Muito bem, muito obrigado, doutor J.B. Oliveira. Sim. O outro e-mail dizia que é muito difícil convencer um cristão maçom de que ele está servindo a um Deus diferente. E pelo que o doutor Abimael disse, parece que há rituais lá que dão força para esse argumento. Como é que o senhor se posiciona em relação a isso? Com estranheza. Eu não conheço nada lá que conflite. Pelo contrário, a maçonaria busca harmonizar. Ela busca fazer com que cada um se sinta sem ofensa à sua maneira pessoal, particular, de crer em um Deus, de adorar a Deus de acordo com a sua consciência. Ou seja, a maçonaria procura fazer com que prevaleça o Deus que criou os homens e não o Deus que os homens criaram. Hoje o que nós vemos é que há religiões que têm deuses diferentes, Deus diferente de outro Deus. Há aí uma inversão curiosa. Segundo Gênesis, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E nós percebemos que, em alguns casos, o homem está criando Deus à sua imagem e semelhança. E alguns o fazem tão pequeno, tão diminuto, que esse Deus só cabe na sua igreja, só cabe na sua denominação, só cabe na sua fé. Contra isso se levanta a maçonaria, porque ela não admite dentro de si um sectarismo, como não admite também o sectarismo político. Há quem diga que a maçonaria é uma instituição apolítica, o que é absolutamente irreal. Não pode ser considerada apolítica uma instituição que defende o bem-estar da comunidade e da sociedade. Ela é apartidária. E ao ser apartidária, ela não tem um partido em si, uma sigla em si, mas ela adota os princípios da política como defendidos pelo filósofo, a ciência do bem comum. Da mesma forma, ela não tem um credo, ela não tem uma denominação. Ela tem uma crença em Deus, ela exige uma crença em Deus, uma fé em Deus. E cada um, de acordo com a sua consciência, admite este Deus, sem nenhum forcejamento, sem nenhuma imposição. E uma coisa interessante, quanto àquilo que é secreto e discreto, na maçonaria há o lado sim, que é para aqueles que estão lá dentro. Mas isto Jesus ensinou. Ele falava por parábolas. E para os discípulos ele traduzia essas parábolas. Para os outros, não. Porque aos discípulos era dado conhecer. Perfeito. Uma outra coisa, em toda a família, há aquilo que só a família conhece. Preciso chamar o intervalo, doutor. Mas ficou bem clara a sua posição. No próximo bloco a gente entra com os telespectadores por telefone. Daqui 3 minutinhos continuamos com maçonaria e fé cristã, vejam só. Nós estamos debatendo hoje, durante todo o programa, a questão se o cristão que leva a Bíblia a sério pode ser maçom ou não. O cristão pode fazer parte da maçonaria? Eu tenho 2 evangélicos aqui, um que continua na maçonaria, outro que saiu. Ambos alcançaram o grau máximo na loja, grau 33. Então eles entendem do assunto, sabem do que estão falando.
E você pode participar por telefone ou por e-mail, 33375886 ou vejam só, @rittv.com.br. Quem vai falar agora é o irmão lá do Rio Grande do Sul. Tudo bem, João Batista? Como vai? Boa noite, Heber. Boa noite aos ouvintes. Que Deus abençoe. Igualmente. Seja bem-vindo. A pergunta é o seguinte. Eu gostaria de perguntar ao meu xará, o Dr. João Batista, ele como maçom cristão, como ele se denomina, nas reuniões da maçonaria aqui no Brasil, dentro da reunião, dentro da loja, existe a Bíblia Sagrada. Nas reuniões da maçonaria dos muçulmanos, existe o Alcorão. E assim em vários outros países, em várias outras regiões do mundo, há diferentes livros nessas reuniões. No momento que ele participasse de alguma reunião, vamos dizer assim, por suposição, num país árabe, muçulmano, o que ele defenderia? A maçonaria ou o livro que está ali? Ele acharia aquele livro errado e diria aos maçons daquele lugar que o livro correto seria a Bíblia? Ou ele respeitaria a maçonaria e não falaria a favor da Bíblia, isto é, a favor dos ensinamentos de Jesus Cristo? Vamos lá, doutor João Batista Oliveira responde e o doutor Emael comenta depois. Pois não. Nós temos que separar maçonaria e fé. Maçonaria não é religião. Maçonaria não é uma igreja. A Bíblia que ali está simbolizando a presença de Deus. Como eu disse no bloco anterior, do Deus que criou os homens e não do Deus que os homens criaram. Nós não podemos segmentar Deus. E isto está em Gênesis capítulo 12, no instante em que deslocando, 12 não, é mais adiante. Quando em 12 está escrito: em ti serão benditas todas as nações da terra. Mas é além, no capítulo 10, quando Jacó pernoita em uma cidade então chamada Luz, coloca ali uma pedra, dorme, tem um sonho, e nesse sonho ele vê uma grande escada pela qual os anjos sobem e descem. E no alto da escada está o Senhor. Quando ele acorda, ele se sente maravilhado e diz: que lugar extraordinário é este? É a casa de Deus, Betel, e eu não sabia. O que nos mostra é que Deus é universal. Para ele, Deus havia ficado em sua terra, era um Deus local, era um Deus territorial, e Deus é universal. Em Gênesis 12, 2 está dito isso, a promessa a Abraão, que será renovada depois a Isaac e a Jacó. Em ti e em tua família serão benditas todas as nações, todas as famílias da terra. Ora, ali está o símbolo de Deus. No nosso caso é a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Se eu estiver em outro país e lá estiver o Alcorão, para mim não é o Alcorão. O que importa é Deus que está no meu coração. Quando a mulher samaritana perguntou a Jesus, lá em João capítulo 4, se deveriam adorar a Deus em Jerusalém como faziam os judeus, ou no Monte Gerizim como faziam os samaritanos, Jesus disse: Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então o que importa é o espírito. E esse espírito não está contingenciado a território, não está contingenciado a locais. É aquilo que está na nossa alma, no meu coração. Eu me converti a Deus por Jesus. E esta fé está lá dentro, no meu coração. E quando eu estou na maçonaria, eu sou um maçom procurando fazer aquilo que é filosofia maçônica, buscar a melhoria da sociedade humana.